Eu sempre gostei de parar pra pensar nas perguntas que me fizeram chegar onde é que eu tô hoje. Ou melhor que isso, nas perguntas que fizeram toda a humanidade chegar onde a gente tá. Porque talvez, se nós não fôssemos curiosos por natureza, não teríamos descoberto o fogo, a roda, a eletricidade e muito menos a internet. Só que às vezes é muito mais interessante a jornada para responder uma pergunta do que a resposta da pergunta em si. Tem perguntas, por exemplo, que estão movendo a humanidade até hoje a encontrar uma resposta. Qual o sentido da vida? Deus existe? Quem é esse cara da thumbnail? E nesse vídeo eu quero mostrar qual foi a minha jornada para responder duas dessas perguntas. Na verdade 3, só que isso fica tema para um próximo vídeo, porque nesse vídeo eu quero mostrar como a física quântica pode provar a existência de Deus. Tudo começou no passado, quando eu tinha comprado um cursinho pro ITA. E eu não comprei o cursinho para poder passar no ITA. Eu só comprei esse cursinho porque eu oferecia uns módulos e esses módulos tinham várias questões do ITA. E eu sempre gostei muito de estudar física e matemática. E me disseram que o ITA era um local bem desafiador nesse sentido. E realmente é, o ITA é muito difícil. E aí eu percebi que eu precisava estudar mais física e mais matemática, mesmo tendo um conhecimento considerável nas áreas. E aí, eu percebi que em um dos módulos ele oferecia uma parte que mostrava cálculo, de uma forma bem simplificada, só para você aplicar nas fórmulas mesmo. E eu achei aquilo muito interessante. E me despertou a curiosidade de ir atrás da origem do cálculo. Por que ele foi feito? Para que ele foi feito? Por quem ele foi feito? E a jornada de descoberta disso foi muito massa. Até que eu vi um cara. O nome desse cara é Laplace, e ele tem um demônio. O demônio de Laplace, resumidamente, ele parte do conceito de, se eu tenho noção da posição de um corpo e da velocidade com que aquele corpo está se movimentando, eu consigo saber a trajetória que ele fez, que ele está fazendo e que ele fará. Ok, isso tudo é verdade. Só que Laplace ele vai além, ele explora esse conceito no extremo. Ele diz que, se existisse um ser capaz de saber todas as posições de todas as partículas do universo, assim como a velocidade de todas as partículas do universo, esse ser seria capaz de saber o passado, o presente e o futuro. Porque afinal, tudo que acontece ao nosso redor, tudo que acontece dentro de nós, tudo que acontece de forma geral, são movimentos de partículas. E você deve estar pensando, ok, mas qual que é o problema nisso? O problema é, se o teu futuro já está calculado por uma fórmula matemática, quer dizer que tudo já está determinado e não tem nada que você possa fazer para mudar a trajetória desse curso. Quando eu me deparei com essa ideia que Laplace traz, de que tudo já está determinado e tudo já está calculado e não tem nada que eu possa fazer para mudar isso, foi um negócio que me confrontou demais. Porque eu pensei, ok, então os sentimentos que eu tive durante toda a minha vida, nenhum deles foi genuíno. Todas as ações que eu decidi tomar durante toda a minha vida, nenhuma delas foi genuína. A fé que eu tenho no meu coração, ela não é genuína, porque ela já está determinada. E não pode ser assim. Eu não aceito isso, eu não aceitei isso. E eu cheguei à conclusão de que eu precisava buscar uma outra forma, um outro ponto de vista científico que provasse um outro ponto. E foi aí que eu comecei a estudar sobre outras alternativas. Eu comecei a pensar e fazer contas e descobrir, e ir atrás e pesquisar e ir a fundo naquilo ali. E eu já tava ficando louco, eu já tava me isolando da sociedade pra poder buscar isso. Falei, ok, minha vida vai se girar em torno disso, eu já aceitei. Eu não vou mais ter amigos, eu não vou mais ter ninguém, eu vou focar minha vida em provar que o determinismo tá errado. E aí, numa dessas minhas viagens que eu fui numa livraria pra poder comprar livros, eu encontrei um livro chamado A Consciência Quântica. E esse livro, ele trouxe exatamente uma visão que eu queria ter. Ele trouxe uma alternativa ao determinismo clássico explorado por Laplace. Ele traz um conceito de física quântica aplicado com espiritualidade e romance, poesia e sentimentalismo. Eu recomendo demais esse livro, porque esse livro realmente é muito bom. Não só por causa da parte da física quântica, mas por toda a parte do ativismo quântico. E pra gente começar a entender física quântica, tem o arroz com feijão, o básico que a gente tem que entender daquilo ali. E o conceito mais primordial que a gente tem que entender da física quântica chama colapso da função de onda. É um nome complexo, mas é um conceito até que simples de entender. Basicamente é o seguinte, a maioria das pessoas conhece a história do gato de Schrödinger. Como é que é esse tal desse gato? Schrödinger, que foi considerado talvez o pai da mecânica quântica, colocou um gato numa caixa. E foi de forma hipotética, tá? Ele não botou de verdade, não. E esse gato nessa caixa tinha uma bomba de veneno lá dentro. E essa bomba ia estourar em um momento totalmente aleatório. A caixa estava fechada, o gato estava dentro e a bomba também. Até abrir a caixa, não tinha como saber se o gato estava vivo ou se o gato estava morto.
porque a bomba poderia ter estourado ou não. E basicamente, Schrödinger percebeu que, nesse momento, o gato estava num estado de probabilismo quântico. Como assim? Como nós temos a incerteza do gato estar vivo ou se ele está morto, aquilo ali não é nem um gato, é só a probabilidade de um gato existir, porque ele se tornou uma nuvem probabilística. Então o gato poderia ser considerado morto e vivo ao mesmo tempo. Aí você fala, ok, mas o que é que isso afeta no determinismo? Não faz sentido nenhum. E eu te digo que faz sim, porque quando eu tenho um gato dentro de uma caixa e eu não sei se ele está vivo ou se ele está morto, e eu posso ao mesmo tempo considerá-lo vivo e morto, eu não estou determinando o estado do gato. Eu estou apenas vendo que existe a probabilidade do estado de um gato. Foi quando expandiu minha mente eu percebi que o determinismo não estava com nada. E que a ciência atual, ela nos conta que na verdade nosso universo ele é probabilístico. As coisas não estão determinadas. Eu me deparei com um conceito chamado ativismo quântico, que é um conceito definido pelo autor do livro, o Amit Goswami. Goswami? O Amit Goswami. Eu não sei pronunciar o sobrenome desse cara. Amit Goswami. O meu amigo Amit, ele defende um conceito chamado ativismo quântico. Esse conceito, basicamente, ele prega que a física quântica ela não é simplesmente um ramo da ciência que deve ser tratada de forma isolada, mas que essa é a forma de trabalhar todas as áreas em conjunto, seja espiritualidade, seja ciências humanas, seja ciências exatas, porque ele unifica essas três coisas. Uma frase que eu gosto muito que tem no livro, e talvez seja a minha frase preferida de todo o livro, é que com o ativismo quântico eu consigo juntar o cientista, o místico e o poeta. Essa frase é tão bonita porque ela carrega um significado tão profundo sobre como não precisa ser dividido entre ciência e fé, ou ciências humanas e ciências exatas, ou qualquer outra coisa, porque afinal é tudo movido por curiosidade humana. O Amit no livro traz uns conceitos que, sinceramente, eu fico com a pulguinha atrás da orelha, porque parece balela. Só que parando pra pensar de um ponto de vista teórico, faz sentido. Só que eu não sei se é do jeito que ele tá falando. Eu convido você a ler e a tirar suas próprias conclusões. Só que talvez o conceito mais importante que o Amit ele traz no livro não é o conceito da parte da física quântica em si, mas da parte de necessitar de um observador. Vamos voltar lá pro exemplo do gato de Schrödinger, que você precisa abrir a caixa para poder aferir se o gato está vivo ou se está morto. Você precisa observar isso aí. Os processos acontecem, a matéria se forma, aquela nuvem probabilística ela se condensa em matéria a partir do momento que ela é observada. Isso faz com que nós sejamos dotados de o que o Amit chama de consciência quântica. Basicamente, é o superpoder de você conseguir concretizar nuvens probabilísticas em coisas concretas. Porque o gato ele só vai se tornar um gato quando você olha dentro da caixa. Mas aí você começa a voltar um pouquinho. O gato só se torna um gato quando você olha dentro da caixa. O sofá só se torna um sofá quando você olha para ele. O planeta só se torna um planeta quando alguém observou. O universo só se tornou um universo porque ele foi observado. Mas me diga, quem foi que observou o universo para o universo sair de um estado de nuvem probabilística para um estado concreto? E aí é onde eu entro no meu ponto final. Amit no livro Consciência Quântica, ele deixa bem claro. É imprescindível que exista uma existência fora da existência. Porque nós precisamos ser observados para poder existir. Se nós não fôssemos aferidos, observados, medidos, nós não seríamos o que somos, nós não poderíamos sair do estado de nuvem probabilística, porque uma nuvem probabilística ela não afeta a outra. Ao invés de falar isso, eu gostaria que você tentasse pensar numa coisa sem forma e vazia. Pense em algo disforme, totalmente sem forma, sem formato nenhum, formato de nada. Eu acho que isso é impossível, porque mesmo que você pense numa geleca toda esquisita, numa moeba estranha, aquilo ali ainda vai ter um formato. Mas sabe o que é que não tem um formato? Uma nuvem probabilística. Em Gênesis 1:1, quando Deus fala, no início, a terra era sem forma e vazia, eu consigo enxergar claramente que era apenas uma probabilidade de terra. E foi aí que a consciência soberana conseguiu concretizá-la em algo. E aí você pensa, caraca, muito maneiro, Deus precisa existir. Deus precisa existir porque sem ele, nada do que é, seria. E eu não estou falando isso de um ponto de vista teológico, mas de um ponto de vista científico. É o que a ciência concorda com hoje em dia. E aí eu vou mais fundo ainda. Mas o que é que diferencia a gente de um outro objeto? Por exemplo, se eu botar uma câmera e ninguém estiver olhando para a câmera, dá no mesmo? Não, porque a câmera vai se tornar a probabilidade de uma câmera. Aí você fala, então o que é que nos torna tão especial a ponto de nós termos a mesma capacidade de concretizar nuvens probabilísticas em coisas palpáveis? A mente ele responde essa pergunta
com uma espécie de paradoxo. Ele relaciona nossa capacidade de ter sentidos com a nossa capacidade de memória. E ele diz que não tem como ter memória sem ter sentido, e não tem como ter sentido sem ter memória. E aí ele fala que esse paradoxo faz com que a consciência fique presa no looping nela mesma, e aí a única resposta é que o nosso cérebro seja dotado de consciência para que aquilo possa ser solucionado. Eu acho uma resposta válida, porém eu tenho uma muito melhor, que não veio de mim não. Em Gênesis também, capítulo 1, versículo 26, Deus nos fala que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E essa parte eu acho fenomenal quando você pega os conceitos de física quântica, porque se foi necessário uma existência soberana para que toda existência fosse formada a partir de uma grande e gigante nuvem probabilística, esse ser precisa ser dotado de consciência. E quando Deus fala que nós fôssemos semelhantes a ele, eu consigo ver claramente, ele não falando somente no sentido de aparência, mas no sentido de criatividade, ou mais profundamente ainda, no sentido de termos uma consciência. Nunca foi sobre se Deus existe, ou se ele é bom, ou se é justo o que ele faz. No final, essa pergunta só me levou até uma jornada que me fez muito mais perto dele, que me fez contemplar que quando a Bíblia nos conta que Deus nos amou primeiro, ele literalmente teve que fazer isso, antes mesmo de nós existirmos. Essa foi a pergunta de hoje. Deixa aí uma outra pergunta, outra reflexão que vai nos levar para uma outra jornada. Eu espero que tenha gostado. O livro que eu falei tá aí na descrição, assim como o link do microfone que eu tô usando. Te vejo em breve.